Bom dia, pessoal. Nesse vídeo eu estava mostrando como é que a gente pode fazer o sistema de login, tá? É, criei esse projeto novo, sistema login, para vocês baixarem, tá aí embaixo. Rodem o Eclipsify e depois importem no Eclipse. Não precisa rodar o Dependencies porque não tem o módulo de paginação nesse sistema aqui, eu não botei. Não estou usando. Então vou botar aqui para executar para a gente poder entender o que a gente vai fazer. Tá executando. Eu posso não ter falado em nenhum vídeo, mas se vocês tiverem algum problema diferente aqui na hora de executar, entrem na pasta do projeto e apaguem essa pasta TMP, ok? Então, às vezes ela atrapalha na execução aqui do projeto. Então vamos lá, vamos entender aqui como é que é esse problema, esse sistema. Vou entrar aqui no localhost 9000, tá? E aqui a gente tem um formulário comum e uma lista. Vou cadastrar aqui o João, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou salvar. E deixa ele como usuário comum mesmo, tá? Esse comum admin a gente vai usar depois. Pode ficar comum por enquanto. Então a ideia é que ele não possa entrar nessas telas nem de cadastro, nem de lista, enquanto não tiver feito o login. A ideia é essa, simples, tá? Então vamos começar aqui. Para adiantar, eu já fiz aqui o login /form, o formulário de login já está feito. Ele está nesse arquivo aqui, ó. É esse controle aqui, o controle de login, tá? Que a gente vai usar ele, vou deixar aberto aqui, é o controle de login simples, só o formulário mesmo. E lá nas views do login, eu vou ter aqui o formulário de login, tá? Ele não está completo, está faltando o action aqui, mas tudo certo, tá aqui. Só lembrando, eu tenho dois controles, eu tenho login e usuários. Usuários é só para o cadastro de usuários, tá? É o login que vai ser responsável por realizar o login e a saída do sistema. Tá? Então, se eu tenho dois controles, eu vou ter que ter uma pasta para cada controle. Tá? Então, só lembrando esse detalhe. Né? E dentro de cada pasta eu tenho os métodos. No login eu só tenho um form, então eu só tenho um arquivo chamado form lá dentro. Tá? Então é isso. Esse form do login, a gente vai terminar ele com o seguinte detalhe aqui. Vamos botar o action apontando para login.logar. Eu vou criar esse método lá dentro do controle login. E só explicando aqui, vocês vão ver que o name é só e-mail ou senha, tá? E-mail e senha. Ele não tem f.email, não tem usu.email, é só o e-mail mesmo, tá? Por que isso? Porque aqui no login, quando eu criar o método public static void logar, eu botei com L minúsculo, ok, é com L minúsculo, o certo. Aqui eu vou colocar esses mesmos nomes, string e-mail, string senha, igualzinho ao que está no formulário, e-mail e senha. Se tiver diferente aqui, tem que botar do mesmo jeito aqui, tá? E isso tudo é para eu poder receber aquilo lá como string, como uma string comum, e não como um objeto. Não faz sentido, eu não estou cadastrando ninguém, então eu não quero que venha tudo em um objeto só. Não estou cadastrando, eu estou apenas recebendo duas strings. Então com essas duas strings eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar o meu usuário que tenha esse e-mail e essa senha, tá? Só para mostrar aqui, eu tenho o model usuário com o nome, e-mail, senha e o nível, tá? Então eu vou procurar aqui usuário, usuário, eu vou dar um find aqui, onde o e-mail seja igual ao parâmetro 1 e a senha seja igual ao parâmetro 2. Aí quem é o parâmetro 1 e o parâmetro 2? O parâmetro 1 é e-mail e o parâmetro 2 é senha. Tá? Depois disso, eu vou dar aqui um first. Se eu fosse dar um fetch, ele traria todos os registros do banco e ele traria em forma de lista. Eu não quero uma lista, eu quero apenas o primeiro que ele encontrar. Então é first, apenas o primeiro, tá? Porque eu vou colocar isso numa variável comum, não numa lista. Então apenas o primeiro. Esse e-mail, como veio aqui primeiro, ele é o
parâmetro 1. Esse aqui é o parâmetro... Opa, eu botei errado. É o parâmetro 2. Pronto. Esse senha é o parâmetro 2. Ok. Então, isso aqui, se ele encontrar, ele vai trazer o objeto aqui. Se ele não encontrar, se a senha for errada ou o e-mail estiver errado, esse usu vai ficar nulo. Então, se o usu ficar nulo, é porque ele não encontrou esse usuário. Se ele não encontrou o usuário, eu quero que ele volte para a tela de login. A tela de login é essa aqui, ó, form. Eu já estou no controle de login, então é só eu chamar form. Se eu tivesse em algum outro controle, eu faria assim, login.form, tá? Então estou dizendo que eu abriria a tela de o formulário de login novamente. Tá? Como eu já estou aqui dentro, eu posso tirar o login aqui, deixa só form. Se não, se ele realmente encontrou esse usuário no banco, bateu a senha e o e-mail, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, session, eu vou abrir um session aqui e eu vou usar esse put para colocar aqui em usuário. Posso botar ponto e-mail ou eu vou botar e-mail. Digamos que eu queira salvar o e-mail dele na sessão. Então, e eu faço assim, usu.email. Então, eu estou colocando aqui o e-mail do usuário na sessão. Essa sessão é o seguinte, ela vai ficar salva e a partir desse momento, em qualquer local, eu consigo saber qual é o e-mail do usuário que está utilizando. Então, meio que fica salvo enquanto ele não sair do sistema, enquanto ele não deslogar, vai ficar salvo o usuário que está utilizando. Então, essa é uma sessão, tá? Você consegue ter esses valores de qualquer lugar, onde você estiver. Então, além de salvar o e-mail, eu vou salvar também o nível do usuário, porque isso a gente vai usar mais tarde. O nível do usuário, se ele é administrador, se ele é um usuário comum. Então, vou tudo salvar dentro da sessão. Lembrando que essa sessão ela só salva string, tá? Então, por isso que se eu tentar salvar aqui um objeto inteiro, o usu ele até salva, mas não tem como a gente recuperar depois. Então, eu tenho que colocar item por item que eu quero salvar aqui, tá? É claro que eu não vou salvar tudo. Eu posso salvar no máximo o nome dele também, além de ter o e-mail, além de ter o nível, botaria o nome, mas não vou botar não. Deixa assim por enquanto, só isso mesmo. Depois que eu faço o login, eu vou querer que ele vá para a tela de usuários.form. Eu quero que ele vá para a tela de cadastro de usuário. Então é essa tela aqui que eu quero. Pronto. Seria só isso aqui. A gente vai testar agora. Vamos ver se funciona, né? Eu já tinha salvo um usuário chamado João com a senha 123456. Eu vou errar a senha primeiro, tá? Botei uma senha errada. Vamos ver o que acontece. Então ele voltou para a tela do login, tá? Ele voltou, ele não deixou eu entrar. Só tem um detalhe. Eu não mostrei isso antes, eu vou mostrar agora. Ó. O e-mail, os dados que ele colocou estão impressos aqui em cima. Não é legal. Isso em momento nenhum, né? Principalmente num formulário de login. Então eu vou chegar nesse formulário e mudar aqui para action não, method post, tá? Para esconder esses dados. Vou atualizar aqui. Pronto. Agora eu vou João 2345678 e errei a senha. Ok, não apareceu nada aqui. Agora João e a senha correta, tá? E aí ele entra no sistema. Então, está funcionando. Tá? Só que agora, eu quero ter um botão para sair também. Né? Aliás, eu vou parar o play todo aqui. Então, vamos fazer primeiro o botão para sair. Acho que é uma ordem mais lógica. Então, abram aqui o main.html. Tá? A gente vai colocar o link para sair aqui em cima, do lado da lista. Então, abram o main. Aqui depois da lista, a gente tem os links, né? Copia esse link e a gente só modifica aqui para sair. E ele vai enviar para login, nome do controle e o nome do método sair. Eu vou criar esse método agora. Então, método sair lá em login. Aqui em login eu vou criar public static void sair.
Para sair do sistema, o que eu faço? Eu apenas venho em Session e Clear. Eu limpo tudo que está na sessão. Limpa tudo, tá? Então, tudo isso é perdido quando eu chego aqui, tá? Então, eu limpo a sessão e eu volto para a tela de login, tá? Essa aqui é a tela de login. Aqui, ó, tela de login. Eu posso botar assim, para não confundir. Login, tá? Tela de login. Então, o meu botão de sair vai levar para a tela de login. Vou atualizar aqui e vamos sair. Pronto. Sair, ele destrói a sessão. A ideia agora é não deixar que o usuário chegue aqui e coloque usuários, pode ser listar, e entre. Isso aqui não é para acontecer, tá? Ele não pode entrar nessas telas se ele não tiver feito o login, tá? Então, como é que eu faço isso? Para fazer isso, a gente vai precisar de mais um controle, tá? Vamos criar aqui um controle chamado segurança. Nesse controle, estende aqui normalmente, controller. Vou importar aqui. Aqui dentro eu vou criar um método static void, tá? Esse método vai se chamar verificar, tá? E eu vou colocar uma anotação aqui em cima, ó, before. Essa anotação é importante, tá? Eu preciso ter ela. Então, before do MVC, tá? Então, eu preciso dessa anotação. E ele vai verificar o quê? Ele vai verificar se o session ele contém, se o session contém o... Qual foi o que eu coloquei no session? Eu coloquei usuário e-mail, usuário.email. Então tem que estar isso aqui direitinho. Se a session contém essa chave aqui, tá? Então, se ele contiver a chave, é porque ele está logado. Se ele não contém a chave, por isso o igual a false. Se ele não contém a chave, então ele não está logado. Se ele não está logado, é para ele voltar para a tela de login. Login.form. Então, basicamente isso. A única coisa que ele vai fazer é verificar se o usuário não está logado. Se ele não estiver logado, volta para a tela de login para ele fazer o login dele. Sendo que, para fazer isso aqui funcionar, eu tenho que fazer só mais uma coisa. Venho aqui no controle que eu quero proteger. Então, esse controle aqui eu quero proteger. Eu venho aqui em cima e vou colocar a anotação with e o nome da classe de segurança, segurança.class. Pronto, só isso aqui. Esse with ele vai pedir para importar, é porque eu já tinha importado antes, ó. Então ele vai pedir para importar, ó. Importe, pronto, aqui, ó. Então o que ele vai fazer? Ele vai proteger todo o controle. Eu não consigo fazer nada nesse controle enquanto ele não passar dessa função aqui. Vamos lá, vamos testar. Então, só vou vir aqui, ó, eu estou deslogado. Vou atualizar. Então, quando eu atualizei, ó, ele volta para a tela de login. Se eu tentar de novo lá, usuários, form, ele não deixa eu entrar de forma nenhuma, enquanto eu não realizar o login. 4, 5, 6, aí ele deixa. Ok. Tá? Então, seria isso aqui. Eu vou sair aqui e eu vou fazer uma coisa. Digamos que... Lembrem que o nosso banco, ele apaga tudo, né? Se eu parar aqui, eu apaguei e iniciar de novo o sistema, cadê? Dar o play de novo. Eu não tenho mais nada no banco, tá tudo apagado. Então, se eu tentar logar com o João, que tinha antes, não vai funcionar. Tá? Não vai funcionar jamais aqui. Então, eu tenho que criar algum método aqui para eu poder testar, né? Criar um login padrão aqui de administrador. Vou fazer o seguinte, aqui dentro do controle de login, eu vou criar um novo método, public static void test. Vou chamar de test. Esse método vai fazer o seguinte, vai criar um usuário com um nome, um e-mail padrão, admin@admin.com, e uma senha padrão, senha igual
1234566. E eu vou salvar ele. Save. Depois que eu salvar, eu quero que ele vá para a tela de login novamente. Então, essa linha aqui, esse método aqui, vai criar esse usuário no banco. Tá? É só para eu poder testar o sistema, né? Poder entrar nele pela primeira vez. Então, aqui, ó, login barra teste. Eu criei no controle de login. Então, ó, ele voltou para a tela de login. Se eu for lá no banco, agora, tá aqui, ó, usuário, admin, senha 123456. Agora eu consigo entrar aqui. É bem básico mesmo. Esse é um administrador aqui bem básico. Está aqui, ó, tá lá. Então eu agora consigo entrar no meu sistema normalmente. Tá? Sendo que a primeira questão aqui está terminado. O básico do básico do básico seria isso aqui. Só que tem uma coisa que é importante mencionar. Se vocês olharem aqui no banco, a senha está impressa aqui em string, está guardada em string. E não é legal, isso é um risco de segurança. Se alguém baixar o banco, vai ter todas as senhas. E normalmente um usuário ele usa a mesma senha em todos os sites que ele faz login, ele usa a mesma senha. Né? Então não é legal essa senha estar salva desse jeito, ela tem que estar bagunçada aqui, tem que estar criptografada. Então tem uma forma muito fácil da gente fazer isso. Tá? Meio que é obrigatório. Se você não faz isso e vai apresentar o seu sistema, é muito feio, é muito deselegante. Então vamos voltar lá para o controle não, desculpa, para o model de usuário, e a gente vai fazer uma modificação aqui. A gente vai criar um set para essa senha. Tá? Como assim? Public void set senha. Tá? Vai ser tipo uma regrinha que a senha vai obedecer. Então, string s, essa aqui é a senha que está sendo inserida na pessoa, tá? E ela vai ser inserida no atributo senha aqui do usuário, tá? Então essa é a senha que a pessoa está cadastrando, ela vai ser transformada para ser adicionada aqui. Transformada como? A gente vai usar o crypto password hash. Então aqui, ó, a gente faz isso aqui. Então esse crypto password hash ele vai pedir para você importar de novo, é porque eu também já tinha importado. Só vim aqui, ó, importar playlibs, só tem um. Tá? O que ele faz? Ele bagunça a senha. Tá? Então a senha vai chegar aqui como 123456, ele vai transformar ela para alguma outra coisa bem aleatória não, ele segue uma lógica lá dentro. Tá? Então ele transforma ela para alguma outra coisa. Tá? A gente vai ver. Sendo que essa senha, se for 123456, ela sempre vai transformar naquela string lá específica, bagunçada. Vamos ver como é que vai ficar isso. Então vou salvar aqui, tá? Vou deixar aqui e vou salvar um usuário novo. João 23456, tá? E vou mandar salvar. Quando a gente vê lá no banco, a senha dele, ó, ficou assim. Então essa aqui, isso aqui significa 123456, só que bagunçado, tá? Encriptado. Então essa é a ideia. Sempre que você criptografar 123456, ele vai criar essa string aqui. Por exemplo, se eu vim aqui cadastrar Maria com 23456. Se eu vim aqui, ó, exatamente igual. Então, quem baixa o banco não dá para saber que senha é essa, a menos que ele saia testando e criptografando toda hora para tentar descobrir, né? Então, dá um trabalhinho a mais aí. Se eu cadastrar outra senha, pedro@gmail.com, 123456 a senha dele é 123456 um caractere a mais. O que ele vai fazer? Veja que já ficou completamente diferente, tá? Então muda tudo. Então pronto. Sendo que agora
é que eu estou salvando a senha criptografada no banco, na hora de comparar uma senha, na hora de fazer o login, eu vou precisar criptografar também. Como assim? Eu vou sair aqui e eu vou tentar entrar como João. João 1, 2, 3, 4, 5, 6. E entrar. Só que não entrou. Por quê? Porque aqui na hora de logar, aqui ó, eu não estou comparando, na verdade eu estou comparando uma senha que está criptografada lá no banco com uma senha que não está criptografada aqui fora. Então não dá certo, nunca vai ser igual. Então aqui eu também tenho que criptografar. Crypto.crypthash. Tenho que fazer a mesma coisa aqui. Só isso, somente isso. E agora, quando eu salvar o meu João e entrar aqui, ele vai comparar as duas senhas criptografadas e vai bater certinho, tá? Só ficou faltando um detalhe. O admin agora ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá, né? Então eu vou ter que sair aqui, ó, parar o sistema, iniciar ele novamente. Eu posso deixar assim mesmo, tá? Não tem problema, tá? Eu não preciso usar o set. Eu vou usar o login test para ele criar o administrador lá no banco. Vou precisar entrar novamente aqui no banco para mostrar que ele automaticamente entende que é para usar aquela senha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que criptografada. Então ele já entende isso, tá? O set dele já atua nesse momento aqui. O set que eu digo é esse aqui, esse set senha já funciona, mesmo que eu atribua aqui diretamente na variável, ele converte lá para o set, ele usa o set. Então pronto, tá meio que quase finalizado aqui. Só vai ficar faltando um detalhe agora. Aliás, João não tem admin. Digamos que eu vou ter regras no meu sistema, eu vou ter níveis. Então eu vou ter um nível comum e o nível admin. O nível comum só vai poder acessar essa página aqui de listar. Só vai poder, e ele não vai poder remover nem editar nem remover, ele só vai poder ver o pessoal. Então o comum é só visão mesmo, tá? Ele só vai poder ver coisas, ele não vai poder editar nada. Então vou ter que implementar essa questão de níveis também. Então vamos aqui adicionar mais uma coisa aqui, o u.nível. O 1 vai ser admin. Isso, o 0 é comum e o 1 é admin. Como é que eu sei 0 e 1? Se a gente for lá no formulário, cadê formulário de usuários? Aqui, eu botei esses valores aqui. O 0 é o comum e o 1 é o admin. Se eu quiser um outro nível, eu venho aqui e crio. Tá, então, seria isso. Eu não vou parar o play de novo, não. Eu só vou vir aqui, vou editar esse admin aqui para ele ser admin. Aí veja um detalhe. A senha agora ela está criptografada e ela veio aqui, ó, criptografada. Então não dá certo, eu não posso deixar que a senha venha preenchida aqui, tá? Senão ele vai pegar essa criptografia e vai criptografar de novo. Se eu mandar salvar aqui, ó, ele vai criptografar a criptografia. Então eu já era, que eu perdi minha senha, tá? Eu não vou conseguir de novo. Vou salvar 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Então a ideia, o certo é que essa senha ela não venha preenchida aqui na hora de editar. Então eu vou ter que tirar isso aqui. Tá? Então vou tirar isso aqui e vou mandar salvar ele como admin. Salvei. Então tá lá, admin e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que eu esqueci de implementar aqui aquele if para ele já vir selecionado por padrão. Vou implementar aqui rapidinho. If usuário.nível igual a 1
Se não, se igual a zero, selected. Pronto, está aqui, está implementado. Então, vamos testar aqui. Pronto, está implementado aí. Bem rapidinho. A ideia, se eu deixar assim, a senha em branco e salvar, ele vai salvar agora uma senha em branco criptografada. Então não dá certo, né? Eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que fazer alguma coisa parecida com um if. Se a senha for em branco para lá, ele não atualiza a senha, não é para atualizar a senha. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos tirar isso daqui. Eu acho que a maneira mais rápida de fazer isso seria tirando daqui, ó. Eu vou deixar a senha sendo enviada separadamente, tá? Como assim? Eu vou agora lá no método salvar dos usuários, método salvar, e eu vou botar aqui, ó, string senha. A senha vai ser enviada separadamente, tá? E aí eu vou fazer um if aqui. Se a senha for para comparar uma string é com equals, tá? Então se a senha for igual vazio, eu não vou fazer nada. Na verdade eu vou negar aqui. Se ela não for igual vazio, eu vou pegar o usuário, senha, e eu vou adicionar a senha que veio aqui no usuário. Então, esse if aqui é para quê? Se eu apenas queira mudar uma informação aqui, tipo, o nome do usuário vai ser admin, mas eu não quero preencher a senha de novo. Eu não quero mudar a senha dele, eu quero só mudar o nome. E eu salvar, e ele vai dar erro, ele deu erro aqui, por quê? No pointer exception. Eu esqueci de atualizar o formulário. Vou cadastrar aqui, vou atualizar aqui de novo, editei, e eu vou aqui mudar só o nome. Eu tinha esquecido de atualizar essa página, porque eu mudei o nome do vizinho aqui. Deixa eu ver se ele tinha... ele chegou até a mudar a senha. Deixa eu salvar de novo aqui. Salvar. Pronto. Agora sim. A senha é essa aqui. Essa aqui é a 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não, é essa mesmo. É porque eu confundi. 4QRC. 4QRC. Essa aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá tudo certo. Então, se a senha... se eu apenas quero mudar aqui para admin 2 e mandar salvar, não é para ele atualizar a senha. Ó, então a senha se manteve. Se a senha dele agora vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí sim, atualizei a senha. Quando eu vim aqui, agora a senha está diferente, realmente. Então, eu vou voltar ele para ser admin. Senha 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, seria assim, para quê? O que foi isso que eu fiz mesmo? Eu apenas botei aqui, a senha não vai vir mais preenchida, e se eu quiser apenas mudar algum outro atributo dele diferente da senha, é só vir aqui e salvar. Tá? Sem se preocupar, ele não vai converter a senha do usuário para vazio. Tá? Ele só vai salvar a senha se eu preencher alguma coisa aqui. Então é esse if que está fazendo isso. Cadê? Então se a senha for diferente de vazio, aí sim ele vai e atualiza a senha desse usuário. Caso contrário, ele mantém a senha que já está salva lá. Então essa é a ideia de como deve... O ideal. O ideal mesmo é você ter senha 1 e senha 2 aqui e ele comparar se o usuário colocou a mesma senha nos dois campos. Porque isso aqui é um campo que não dá para você ver. Às vezes a pessoa erra e não viu que errou. Então o ideal mesmo seria isso. Para fazer isso você vinha aqui e comparava também as duas senhas. Senha 1 e senha 2 você comparava também. Tá? Mas tem uma outra forma no Play que eu vou mostrar mais tarde de fazer isso. Mais tarde em outro vídeo. Senão vai ficar grande demais esse aqui. Ok, então já estou salvando o nível aqui. Vou colocar o admin como admin. E eu vou cadastrar... Opa, esqueci de colocar a interrogação. Muito bem, vocês lembraram. Espero que vocês tenham lembrado aí. Então vou cadastrar agora um novo usuário aqui, João 456. Ele vai ser comum, tá? Então tá lá os dois cadastrados, admin 1, João é o nível 0. A ideia agora é que o João só consiga acessar a lista, só isso, mais nada. Então, para isso, a gente vai voltar aqui no segurança
e vamos criar um novo método, static void permissões. Ele vai ter o before também, sendo que esse before vai ser diferente. Vou fazer o seguinte, esse before ele vai ter um unless, que vai significar o seguinte, que unless é exceto. Então ele vai verificar todos exceto usuários listar. É esse método, usuários listar. É o único método que eu não quero verificar, que todos vão ter permissão, é o método listar. Então seria isso. Então ele vai fazer essa verificação. Todos os outros você precisa ser administrador para poder entrar. Somente esse listar que você não precisa ser administrador. Então vai ficar assim. Então o que isso vai fazer? Ele vai executar esse método para todos os outros, exceto para o método listar. Então para todos os outros ele vai verificar se o session get usuários.nível. Da onde veio esse nível? Veio daqui, ó. Lá em a gente tinha colocado aqui, ó. É usuário.nível, tá? Então é usuário.nível. Então, se o nível dele é igual a 1. Então, se o nível dele é igual a 1. Aliás, se ele não for igual a 1, aí eu vou fazer uma coisa diferente. Se ele não for igual a 1, eu vou mandar ele exatamente para esse método aqui. Aliás, não vou fazer isso não. Vou botar aqui render text. Acesso negado. Então, vai aparecer isso. Se ele não tiver permissão para entrar nessa página, vai aparecer essa mensagem aqui, acesso negado. Eu poderia também, em vez de fazer isso, poderia, deixa eu ver aqui, 404 ou 500. Eu poderia criar uma view nova e chamar aqui, ó, render template. Ou eu poderia usar uma dessas aqui, sendo que 404 é página que não existe e 500 é um erro interno. Então eu poderia criar uma outra página aqui para dizer que acesso foi negado. Se eu quisesse usar essa página aqui, por exemplo, errors 404.html. Pronto, eu vou usar essa página aqui por enquanto. Então, se eu for João e tentar acessar o cadastro, ele vai me mandar para essa página de erro aqui, 404. Vamos testar. Então, tá. Eu não posso usar isso aqui porque eu não tenho o tal da mensagem. Deixa eu ver se eu posso... Porque lá dentro dessa view ele está usando essa tal de mensagem. Tá, de qualquer forma eu poderia criar uma view nova aqui e dizer permissão.html, bota ela bonitinha aqui com algum CSS, você não tem permissão, alguma coisa assim. E aí eu posso usar ela aqui, ó, permissão.html. E aí, pronto, você não tem permissão. Tá claro que os caracteres tem que dar um jeito neles. Beleza. Ou eu posso simplesmente não criar essa view e botar aqui o render text, e vai fazer algo semelhante, acesso negado, tá? Então, estou tentando aqui acessar usuários/form com o meu login de João, tá? E agora que eu não tenho acesso, como é que eu volto? Aí, por isso que é bom você fazer isso, botar algum link aqui em cima, alguma coisa para você poder voltar, alguma coisa do tipo. Vou entrar aqui no usuários listar, pronto, usuários listar. Tá, então vou sair aqui e eu vou entrar com o João para ver o que acontece. Quando eu entro,
ele dá direto acesso negado. Por quê? Porque o João, todos eles estão sendo direcionados para usuários form. Só que usuários form, nem todos podem entrar. Então, eu vou fazer um... em vez de mandar para usuários form, eu vou mandar ele para usuários listar. Pronto, que aí todos têm acesso. Ou eu faria um if. Poderia fazer um if também, para ver o nível dele e mandar para uma página diferente, de acordo com o nível dele. Então tá aqui. O João pode entrar, o admin também pode entrar. Só que o admin também pode acessar o cadastro, tá? Ele pode acessar tudo. Sendo que ainda está aparecendo o editar e o remover. Claro que se eu clicar aqui para editar, eu não vou conseguir. Mas remover, eu vou conseguir. Se eu clicar aqui... Opa, não, eu não consigo remover. É, porque ele está protegendo os outros métodos. Então aqui é uma segurança extra, tá? Eu não consigo fazer nada aqui. Porém, ainda está aparecendo aqui. Digamos que eu não quero que o usuário sequer veja esses links, tá? Nem de cadastro, nem de editar, nem de remover. O João não pode ver esses links. Para ficar mais seguro ainda, né? Digamos, para não ficar muita coisa na tela dele que ele não tem acesso. Para a gente poder fazer isso, a gente pode fazer o seguinte, cadê o meu main? Vamos começar aqui no main. Então, essa tela de cadastro aqui, ele não pode ver. Vamos fazer um if aqui. Opa. Nível Klaus. Pá. Esses ifs aqui, essa sintaxe aqui é uma complicação. Então pronto. Se é igualzinho, é aquela linha lá do Java, tá? Essa mesma linha que eu fiz aqui em segurança, ó. Só que eu não estou colocando falso. Por quê? Porque eu só quero que apareça esse cadastro, só quero que ele apareça se o nível do usuário for 1, se ele for admin. Vamos ver lá. Então vou atualizar aqui e ó, se ele não é 1, ele não vai aparecer. Mesma coisa, eu vou fazer a mesma coisa lá na listagem. Cadê a listagem? Tá aqui, ó. Só botar aqui. Então, agora com o João eu só consigo listar. Só consigo listar e sair do sistema. Com o admin eu consigo fazer qualquer coisa, tá? Tenho acesso a tudo. Da mesma forma, eu poderia também, aqui em segurança, em vez de usar unless, eu poderia usar only. Só que aí eu teria que colocar todos os métodos que eu quero proteger. Por exemplo, usuários form, vírgula, usuários salvar, vírgula. Aí seria mais trabalhoso eu fazer isso, sabe? Por isso que eu fiz com o unless. Usuário form, salvar, vou botar só o salvar. Salvar já tem. Editar. Não. Usuários remover, porque o editar já remover, pronto. Aí eu teria que colocar todos, sabe? Então, é uma outra forma de fazer. Vai que isso aqui seria útil se tivesse menos páginas que o admin pode ver além dos outros, tá? Você vê aí qual é a forma que você vai ter que escrever menos. Então, mas o resultado vai ser o mesmo. João, acho que é 56. Então, é o mesmo resultado aqui. Seu João, se eu tentar acessar o form, opa, form, acesso negado. O resultado dá o mesmo. E o admin consegue. Então, dá na mesma. O only seria executar esse método de permissão apenas para essas páginas. Ou a gente usa, eu prefiro usar nesse caso aqui o before unless,
que é executar a permissão aqui, ou verificação de permissão, exceto nessa página de listar, que é a única que é liberado para todos. Eu poderia ir até mais além e eu poderia liberar ela aqui, ó, unless, aqui em cima no verificar, esse verifica aqui o login, verifica se a pessoa está logada. Se eu colocar esse unless aqui, o que vai acontecer? Todos vão poder entrar nessa página, mesmo que você não tenha feito o login. Então, vai ser feita a verificação de login, exceto para essa página. Vamos ver como é que esse negócio funciona. Eu acho que vai dar erro, mas vamos lá. Vamos. Usuários, listar. Nem deu erro, tá? Funcionou correto aqui. Eu achei que fosse dar erro. Aqui, ó, nesse if, mas eu acho que ele entende que não foi igual a 1. Deve estar igual a aspa. Então, deu certinho. Então, digamos que é uma página interna do meu sistema, mas que qualquer um pode acessar mesmo sem ter login. Então, se eu quisesse fazer isso, poderia fazer isso dessa forma também. Aqui, com o unless. Tá? Então, basicamente seria isso. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas o básico do básico dá para fazer. Tá? Eu vou mostrar só mais um pequeno detalhe. Digamos que eu queira exibir aqui em cima da página quem é que está logado. Normalmente todos os sites têm isso. Está exibindo quem é que está logado. Eu vou chegar aqui no main. Tá? Eu não tinha feito esse session get nível. Eu vou copiar esse mesmo session. Vou botar aqui depois do sair para imprimir ele. Só que eu não vou imprimir o nível, eu vou imprimir o e-mail. Então, estou imprimindo o e-mail que está lá na seção, ou seja, o e-mail de quem está logado, né? Esse e-mail veio daqui. Se eu quisesse o nome, aí eu teria que salvar o nome também na seção. Normalmente a gente imprime o nome, ou é o nome ou o e-mail, já vi os dois. Enfim, eu vou atualizar aqui, ó, está lá. Admin é o cara que está logado. Se eu sair aqui e entrar com João, João é o cara que está logado. Se eu sair aqui e entrar naquela página que todos podem ter acesso, ele não vai imprimir ninguém, né? Porque não tem ninguém logado. Então, basicamente é isso. Então, ficamos por aqui. Bons estudos para vocês.